Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Carter permanecia imóvel diante do grande espelho antigo na sala de estar de sua casa, com um raio de luz acariciando suavemente seu rosto. Seu véu, fino e delicado, repousava perfeitamente sobre seu penteado elegante, uma criação meticulosa do melhor cabeleireiro da cidade. Cada detalhe havia sido pensado, cada cacho habilmente posicionado, como um cenário para aquele dia especial. No entanto, apesar da aparente perfeição, uma tempestade silenciosa rugia dentro dela. O sol de verão inundava o quarto com uma luz dourada, quente e reconfortante, filtrando-se pelas grandes janelas cobertas por cortinas brancas e leves. Mas por dentro, o coração de Emily batia forte, levado por uma onda de emoções conflitantes. Ela sonhava com aquele momento desde criança, o imaginara 1000 vezes, sempre perfeito, sempre banhado em uma felicidade sem nuvens. No entanto, hoje, aquela imagem idílica parecia frágil, quase boa demais para ser verdade. Ao seu redor, os preparativos avançavam em um balé organizado, mas acolhedor. Sua irmã mais velha, Jéssica, gentil e atenciosa, ajustava cuidadosamente a cauda imaculada de seu vestido branco, certificando-se de que nada estivesse sobrando, de que tudo estivesse impecável. De vez em quando, Jéssica lançava um olhar tranquilizador para Emily, silencioso, mas cheio de cumplicidade. Num canto da sala, a mãe, a senhora Carter, uma mulher elegante com um olhar orgulhoso, mas um tanto vago, enxugou discretamente uma lágrima de emoção com as costas da mão. Os anos e as memórias pareciam se misturar naquele dia, entre o orgulho maternal e a nostalgia de tempos passados. Os primeiros convidados começaram a chegar, vestidos com suas melhores roupas. O ar estava repleto de uma mistura de entusiasmo e alegre expectativa. Ao longe, ouviam-se gargalhadas, conversas animadas, o tilintar de copos e o suave zumbido de uma celebração iminente. No final do corredor estava Michael Johnson, o futuro noivo, um homem de porte natural. Em seu terno preto impecavelmente cortado, ele exalava uma confiança serena, reforçada por seu renomado carisma e sucesso no mundo dos negócios. Michael era o homem invejado por muitos, aquele que parecia ter tudo, charme, sucesso e, em breve, uma mulher como Emily ao seu lado. Juntos, Emily e Michael formavam um casal querido, mas seu círculo íntimo permanecia envolto em mistério. Havia rumores de desentendimentos passados e, às vezes, tensões palpáveis, mas hoje, tudo isso parecia desaparecer nas sombras, com a promessa de um futuro compartilhado. No entanto, naquela manhã, uma sensação estranha pesava sobre Emily, uma sutil mistura de excitação e preocupação, como um véu de sombra sobre uma tela luminosa. Ela não conseguia dissipar essa perturbação que se insinuava furtivamente em sua mente, um alerta silencioso que seu coração ainda se recusava a ouvir. Então chegou o momento que ela tanto esperava, o anúncio de que Michael estava pronto. Emily respirou fundo, estufou o peito ligeiramente para conter as emoções e caminhou em direção à igreja. Seus passos eram leves, quase flutuantes, mas sua mente estava pesada, carregada de um pressentimento sobre o qual ela não queria falar ainda. Cada batida do seu coração ressoava pelo seu corpo como um tambor, cada respiração uma luta entre a alegria antecipada e o medo indizível do que poderia acontecer. O grande dia havia chegado, mas o destino já parecia querer pregar-lhe uma peça cruel. O grande salão da igreja estava banhado por uma luz fraca, filtrada pelos vitrais que lançavam raios de vermelho, azul e dourado nas paredes e nos rostos dos convidados. A atmosfera era solene, quase sagrada, à medida que os sussurros de expectativa gradualmente se dissipavam. Todos os olhares estavam voltados para Emily, que permanecia ereta, olhando para a entrada, onde Michael apareceria. As delicadas notas do órgão ressoavam suavemente, envolvendo o ambiente numa melodia que parecia prometer a união perfeita de duas almas. As flores brancas e rosas que decoravam o corredor difundiam uma fragrância sutil que enchia o ar, acentuando a magia do momento. Emily, em seu vestido brilhante, parecia flutuar, carregada de emoção e expectativa. Seu coração batia acelerado, sua respiração ofegante, uma mistura de excitação e nervosismo. Ela se lembrou de todos os momentos que os trouxeram até ali, das promessas que trocaram, dos sonhos que construíram juntos. Então chegou o momento tão esperado. O padre abriu a boca para iniciar a cerimônia, pronunciando as primeiras palavras solenes. Mas, no momento em que convidou Michael para se juntar ao altar, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Michael não estava lá. Um suspiro de incompreensão percorreu as fileiras de convidados. O tempo pareceu se esticar, cada segundo se tornando uma eternidade.
Emily sentiu um nó se formar na garganta, suas mãos deixando o punhado de seu buquê tremer levemente enquanto examinava a entrada, na esperança de ver a figura familiar de seu noivo aparecer. Alguns minutos se passaram em um silêncio quase sacrílego. O padre, visivelmente desconcertado, murmurou em voz baixa e hesitante, buscando as palavras. Talvez devêssemos esperar um momento. Mas o mal-estar crescia, palpável, quase insuportável. Os murmúrios, tímidos a princípio, começaram a se espalhar pela multidão, transformando a igreja num teatro de preocupações e especulações. Emily lançou um olhar furtivo para o pai, cujo rosto exibia uma expressão grave. Ela ouviu sussurrando para o irmão de Michael, David Johnson, um homem de meia-idade com uma expressão sombria e séria. A conversa silenciosa deles revelava más notícias, um segredo pesado que ninguém ainda ousava revelar. Então, como se para encerrar o momento de suspensão, seu celular vibrou levemente no bolso do vestido. Emily o puxou com a mão trêmula e leu a mensagem que acabará de chegar, as palavras ecoando em sua mente como um trovão. Michael está com Sarah. Ele não virá. Sarah, a ex de Michael. Aquela sobre quem ninguém realmente falava, a figura fantasmagórica que ainda assombrava os cantos sombrios da história que compartilhavam. Aquela que desde o início parecia uma sombra ameaçadora, pronta para destruir seus sonhos. Emily sentiu seu mundo desabar em um instante. O chão pareceu ceder sob seus pés, sua respiração ficou presa e seus joelhos quase fraquejaram. Este casamento que ela tanto acalentara, esta união pela qual ansiara por toda a vida, talvez não passasse de um frágil castelo de cartas, prestes a ruir ao menor sopro. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas ela as conteve, ciente de que todos os olhares ainda estavam nela. Uma dor profunda e opaca invadiu, uma mistura de descrença, traição e desespero. Bem no fundo dela, uma voz silenciosa sussurrava que nada mais seria o mesmo. Após a cerimônia abruptamente interrompida, Emily se viu sozinha na pequena sala reservada para convidados próximos. Um santuário temporário onde o tumulto do mundo exterior parecia se dissipar. Ao seu redor, as vozes dos convidados, inicialmente baixas, gradualmente se elevaram a um burburinho confuso, uma mistura de preocupação, sussurros e especulação. No entanto, apesar do barulho ao redor, a mente de Emily estava em outro lugar, presa a um único pensamento, a mensagem incandescente queimando em seu celular. Michael está com Sarah. Ele não virá. Aquelas palavras, simples e ásperas, rasgaram seu coração. Ela se recusou a acreditar nelas. Será que Michael, seu noivo, o homem que ela amara apaixonadamente por 4 longos anos, aquele com quem escolhera compartilhar sua vida e um dia formar uma família, realmente abandonar o casamento no último momento? Teria sido uma traição premeditada, uma decisão fria e deliberada, ou simplesmente um último suspiro de hesitação, uma dúvida profunda que a fizera fugir? Sem fôlego, com o coração disparado, Emily agarrou o telefone contra o peito como se quisesse segurá-lo, buscando desesperadamente um significado, uma explicação. Após um momento de silêncio carregado, ela finalmente criou coragem e ligou para Sarah Morgan. Aquele nome, Sarah Morgan, surgia com frequência, sussurrado no fundo de suas discussões passadas, uma sombra persistente, mas que Emily sempre tentará ignorar, recusando-se a lhe dar mais peso do que merecia. No entanto, hoje, essa sombra assumiu uma forma tangível demais para ser apagada. O sino tocou 3 vezes, cada badalada ecoando pela sala como um toque de finados. Então, uma voz veio do outro lado, fria e gentil, com uma segurança implacável. E Emily, eu estava esperando sua ligação. O tom de Sarah não era hostil nem simpático, mas carregava aquela estranha melodia de uma pessoa segura de si, ciente do poder que tinha naquela situação. Emily, com a garganta apertada, reprimiu um soluço e com a voz trêmula, mas determinada, perguntou: "O porquê, Sarah? Por que hoje, no dia do meu casamento?" Um silêncio se fez presente, carregado de insinuações, antes que Sarah respondesse, quase como se fosse uma verdade inevitável. "Porque o Michael nunca te esqueceu. Ele me ligou hoje de manhã. Estava perdido, dividido entre o que achava que deveria fazer e como realmente se sentia. Eu simplesmente disse a ele para parar de mentir para si mesmo." Uma raiva surda cresceu dentro de Emily, um fogo interior queimando por trás de seus olhos cheios de lágrimas. Era uma raiva reprimida, misturada a uma dor profunda que parecia querer dominá-la a cada batida do seu coração. Ela acreditara com todo o seu ser, naquele futuro compartilhado, naquele plano de vida pacientemente construído sobre os frágeis porém preciosos alicerces da confiança e do amor. E agora, diante de Sarah, essa mulher que personificava tudo o que ela temia, tudo o que ela tentava ignorar,
Emily se sentia traída, humilhada, reduzida a uma mera sombra na história que ela pensava ter escrito. Você acha que eu vou deixar você destruir tudo? Ela cuspiu, com a voz embargada pelas lágrimas, tremendo de emoção, mas firme em sua determinação. Uma risada amarga e gélida escapou do outro lado da linha. Sarah, implacável, respondeu com uma frieza que ressoou como uma faca. Não estou destruindo nada, Emily. Michael se destruiu há muito tempo. Talvez você devesse aprender a não se apegar a alguém que não sabe o que realmente quer. Essas palavras atingiram Emily como um raio. Seu rosto se cobriu de lágrimas que ela não tentou mais conter, deixando as gotas fluírem livremente, símbolo de uma dor grande demais para conter. Ela precisava de ar para escapar daquele espaço carregado de memórias e traições, mas, acima de tudo, precisava entender o que Michael realmente queria, além das aparências e mentiras. Enquanto ela tentava se recompor, a porta se abriu silenciosamente e David Johnson entrou. Seu rosto exibia uma gravidade suave, uma presença calma, mas poderosa, como uma rocha em meio à tempestade. Emily, disse ele suavemente, eu sei que é difícil ouvir isso, mas estou aqui por você. Você merece algo melhor do que essa hesitação, essa dúvida que está te corroendo. Emily olhou para ele hesitante. David sempre fora uma figura silenciosa, um apoio discreto, mas constante em sua vida, mesmo que um mistério parecesse cercá-lo, uma parte dele que ela nunca ousara compreender de verdade. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz ainda frágil, mas cheia de curiosidade misturada com esperança. David olhou para baixo por um momento, como se estivesse reunindo suas palavras, então continuou com gentil sabedoria. Acho que está na hora de você assumir o controle da sua raiva, Emily. A raiva pode ser uma força terrível e destrutiva, mas às vezes a melhor vingança, aquela que realmente nos liberta, é aquela que construímos com orgulho, com escolhas deliberadas e ponderadas. Um silêncio emocional se instalou entre elas. Emily sentiu isso como um bálsamo, um convite para se erguer, para não se deixar definir pela traição, mas para escolher seu próprio caminho, sua própria dignidade. Os dias que se seguiram à terrível revelação foram um turbilhão de emoções para Emily. Ela oscilava entre tristeza, raiva e uma dor profunda que nenhuma palavra conseguia apaziguar. Mas bem no fundo, uma chama ardia, uma chama nascida da traição e da humilhação. Michael. Ele havia partido o coração dela no mesmo dia em que ela se comprometera a passar a vida com ele. E, no entanto, ela sentia que seus sentimentos ainda eram fortes demais para se transformarem em mero ressentimento. Certa tarde, enquanto passeava pelo grande jardim da casa da família, ela recebeu uma mensagem que mudaria tudo, um encontro com David Johnson, tio de Michael, que sempre lhe demonstrou uma atenção discreta, quase silenciosa. David não era como os outros da família. 10 anos mais velho que Michael, sempre se mantivera distante, mas seu olhar transmitia uma gentileza rara, tingida de certa melancolia. Ele vira Emily crescer, observara suas alegrias e tristezas, sempre nas sombras. Naquele dia, ele a esperava em um pequeno e discreto café, longe de olhares curiosos. Quando Emily chegou, ele a recebeu com um sorriso calmo, quase reconfortante. Emily, disse ele suavemente, eu sei que você está passando por uma tempestade. Mas você é mais forte do que pensa. Não deveria deixar que Michael ou Sarah ditem o seu valor. Emily olhou para ele, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Como eu pude? Tudo em que eu acreditava ruiu. David colocou a mão sobre a mesa em um gesto de apoio. Às vezes, o destino nos leva a fazer escolhas que não compreendemos na hora. Mas sempre há uma luz a ser encontrada, mesmo na noite mais escura. Emily sentiu o coração amolecer um pouco. Ela não estava sozinha. Algumas semanas depois, enquanto os rumores da traição de Michael se espalhavam pela cidade, Emily fez uma escolha ousada. Em um jantar privado, aceitou a proposta surpreendente de David, casar-se com um homem que se tornará seu fiel aliado e apoiador. Este casamento não foi um casamento de amor ingênuo, mas de raiva transformada em força. Uma vingança, sim, mas também uma forma de retomar o controle da própria vida. No dia em que Emily anunciou seu noivado com David à família, as reações foram variadas. Alguns viram isso como um ato de coragem, outros como uma decisão tomada com dor, um ato de desafio. Mas o olhar de Emily agora revelava uma nova determinação. Ela nunca mais seria vítima de outra pessoa. O dia do casamento de Emily e David chegou muito mais cedo do que o esperado. A cidade inteira parecia aguardar essa união inesperada, um casamento que já causava muita controvérsia e divisão. Alguns falavam em traição, outros em renascimento. Emily, radiante em seu vestido creme, ligeiramente diferente do branco tradicional, entrou confiante na igreja.
Desta vez ela não estava esperando por ninguém no final do corredor, ela caminhava por si mesma, por seu novo orgulho. David, elegante e calmo, esperava-a perto do altar, com um leve sorriso nos lábios, ciente de que aquele casamento não era simplesmente a união de duas pessoas, mas um gesto forte que abalaria a família Johnson. Michael, por sua vez, soubera da notícia por meio de uma mensagem anônima, numa manhã cinzenta que parecia refletir seu humor. A dor de ver a mulher que ele havia traído se voltar para o próprio tio o consumia. Seu orgulho ferido levava à raiva, mas também a um profundo arrependimento. No dia do casamento, ele assistiu impotente, de longe, às fotos postadas nas redes sociais e nos jornais locais. Emily, sorrindo de mãos dadas com David, parecia ter encontrado uma paz interior que ele não possuía mais. Para Emily, esse casamento foi mais do que um ato de raiva ou vingança. Foi uma declaração, uma mensagem clara. Ela se recusou a se submeter mais, a ser uma sombra atrás de outra pessoa. Ela estava retomando seu lugar na luz. Os convidados cochichavam, trocando olhares incrédulos. Alguns murmuravam que aquele casamento não duraria, que o ressentimento jamais seria suficiente para construir um lar sólido. Mas Emily não se deixou abalar mais. Ela sabia que tinha feito uma escolha que cabia a ela. Naquela noite, uma recepção suntuosa foi realizada em uma antiga casa de família. Emily e David, cercados por amigos próximos, brindaram a este novo começo. Enquanto isso, Michael, sozinho em seu apartamento, refletia sobre tudo o que havia perdido. A raiva se misturava à amargura, mas também a um vislumbre oculto de esperança. Conseguiria reparar o dano, ou seria tarde demais? As semanas que se seguiram ao confronto final foram uma mistura de cura e reconstrução. A família Johnson, abalada pelos acontecimentos, tentou encontrar um novo equilíbrio, mesmo que algumas feridas permanecessem abertas. Emily, agora esposa de David, havia amadurecido e se tornado serena. Ela entendia que a raiva que a impulsionava era um fogo necessário para o renascimento, mas que, para seguir em frente, precisava aprender a perdoar, não a esquecer, mas a se libertar. David se tornará mais do que apenas um tio protetor. Ele se mostrará um aliado leal, um pilar sólido no qual Emily agora podia confiar. O relacionamento deles, nascido na dor e na raiva, transformará-se em uma parceria sincera, construída com base no respeito e na confiança. Michael, enquanto isso, enfrentava seus próprios demônios. Seu caminho para a redenção seria longo e difícil, mas ele finalmente aceitou seus erros e começou a se redimir, reconstruindo-se longe da turbulência da mídia. Sarah, por sua vez, escolheu virar a página, decidindo deixar a cidade para um novo começo. Ciente de que alguns capítulos devem ser fechados para que outros possam ser escritos. Em um jantar final reunidos em torno de uma mesa simples, mas acolhedora, Emily ergueu seu copo. A vida com suas provações, seus erros, mas também suas segundas chances. Que todos encontrem aqui a paz que merecem. Todos ergueram seus copos, cientes de que o caminho ainda era longo, mas que um novo capítulo se abria, com a esperança de dias melhores.